O amor é a linguagem do universo. Assim como nós, quando temos os nossos filhos, a gente começa a ensinar as primeiras palavras, né? Dependendo da cultura que a gente esteja, se é indiano, se é o inglês, se é o português, a gente vai ali ensinando as primeiras palavras para os nossos filhos. Assim vem os espíritos nos ensinando o beabá, como começar a pelo menos balbuciar, depois soletrar, depois dizer frases, depois estarmos com o discurso inteiro dentro do peito do que é o amor. Então, na verdade, eles vêm nos ensinar a linguagem do amor. Eles, que são referências para nós, vêm nos ensinar isso. São 6 mensagens que se completam sobre a beneficência, sendo que são 5 espíritos que ditam o Bispo de Argel, na mensagem 11, na mensagem 12, São Vicente e Paulo, na 13 e 14, Cáritas, na 15, o Espírito Protetor e na 16, o Espírito João. Então, são 6 mensagens ditadas por 5 espíritos que elas vão se completar. E aí, como são longas, eu fui pegando aquilo que eu achava que eles traziam, cada um trazia a sua característica de inovação dentro daquela mensagem, e aquilo que eles se completavam, eu fui deixando para a gente comentar aqui, tá? Então, a beneficência, como todos nós sabemos, é a caridade, é a ação de quem faz o bem. Então, nós vamos falar de caridade. A primeira mensagem, que é do item 11, é do Adolfo, bispo de Argel, e ele começa dizendo que a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces. Depois ele diz, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar. E por último, a última frase dele que eu peguei, colhereis neste mundo alegrias bem suaves e mais tarde somente Deus o sabe. Olha, quando nos dão uma tarefa de fazer um estudo, e aí a gente pensa assim, já fiz esse estudo várias vezes, a gente já está há algum tempo, né? É a maior tolice pensar assim. Porque sempre tem algo que realmente a gente não percebeu. O Espírito Superior é uma coisa maravilhosa, né? Porque eles falam muita coisa e que só quando a gente vai estudando a gente vai percebendo. E nessa passagem aqui, do Bispo de Argel, eu não tinha percebido a inovação que o Bispo de Argel faz para esse tema caridade para o ano de 1864, naquele livro do Evangelho. Sempre confundo com os médios é 1861, 64 é do Evangelho. Vamos pensar um pouquinho. Egito Antigo, tá? Olha como eles encaravam a questão da morte das virtudes. O morto, ele tinha, a pessoa desencarnou, tá aqui o defunto, né? Tá aqui o defunto, desencarnou. Até chegar ao mundo de Osíris, o mundo bem-aventurado, ele tinha que passar por uma pesagem, uma balança, tá? Onde o deus Anubis, que é o responsável por essa avaliação, de um lado estaria o coração do morto, do outro lado, uma pena, chamada pena da verdade, que é a pena da deusa da verdade, da Maat, ou alguns dizem que seria semelhante a uma pena de avestruz. Então, o coração do morto, as suas virtudes seriam pesadas num prato e de outro uma pena. Tinha que ser mais leve que da pena. Vamos guardar isso, vamos raciocinar. Nas religiões todas
vindas do judaísmo e do cristianismo, também a avaliação das nossas virtudes, a recompensa por fazermos o bem, estaria depois da morte. Você desencarnou, ou você ia para o inferno, ou você ia para o céu, dependendo do número de virtudes que você desenvolveu. O bispo de Argel, ele vai dizer o seguinte: ainda neste mundo, vocês vão ter a recompensa. Ele não... 1864, ele vai dizer que, diferente do que disse todas as religiões, não é somente após o desencarne que nós teremos a recompensa do bem que praticarmos na Terra, mas neste mundo. Depois o outro espírito vai falar a mesma coisa. E aí, vamos prestar atenção nessas imagens. Hoje, vários estudos, esse é apenas um, nos Estados Unidos, Harvard, 2.700 pessoas, fizeram um estudo com elas, pessoas portadoras de doenças, de depressão, de problemas emocionais e físicos, e durante algum tempo essas pessoas tinham que se entregar a um trabalho voluntário, um trabalho no bem. Depois de algum tempo, esse é um dos estudos, existem vários, perceberam que pessoas cardíacas era bom para o coração, melhorava. Sistema imunológico, melhorava. Vitalidade, por quê? Aí vai explicando, o cérebro libera endorfina responsável pela sensação de prazer. Então diminui a sensação de dor e as chances de ficar doente. O que o Espírito falou? Ainda neste mundo. Ou seja, o bispo de Argel vem trazer para nós uma inovação, uma visão diferente. Não que a gente, claro que a gente vai depois da vida saber se estaremos num lugar melhor ou pior. Mas antes, nós ainda não tínhamos essa pesquisa. Hoje é muito comum na área da psicologia, na área da medicina, na área da neurociência, você perceber que atitudes de gentileza, atitudes do bem, nos levam, ainda aqui, a mudanças no nosso sistema imunológico, no nosso sistema digestório, no sistema respiratório, ou seja, fazer o bem faz bem. Faz bem para o corpo, faz bem para a pele, olha, melhor do que Rinil, Avon, Jequiti, né? A gente vai fazer uma economia boa. O grande problema é que a gente acha que esse bem-estar está na recompensa que o outro vai trazer. Esse é o nosso problema, não é? Eu vou botar a Guida na Berlinda, que a gente estava conversando ali, eu já fui criando uma intimidade maior que eu já tenho com ela, né? Então vamos imaginar que eu faço um favor para a Guida. A Guida está precisando muito daquela ajuda. E aí eu estou toda feliz, né? Eu vou ajudar a Guida, ai que bom, olha, ela está precisando de uma ajuda e eu vou poder ajudá-la. E estou lá ajudando a Guida. E ajudei, pronto. Essa energia do bem, essa energia que me mobilizou a ajudar a Guida, é que é o meu bem-estar, é que eu modifiquei toda a minha vibração para melhor, para ajudá-la. Se eu ficar aí, está tudo ótimo. É isso aí. O problema da gente é o quê? Aí eu ajudei a Guida, mas eu estou esperando, né? Engraçado, passa alguns dias, a Guida, algum problema, não está falando direito comigo. Aí o que eu jogo fora? Toda aquela energia boa, né? Eu disse, agora você vê a Guida, né? Ajudei ela quando ela precisava. Também não tem problema não, deixa lá. O vento que bate lá, bate cá. Deixa ela. Olha só, a gente teve uma coisa boa e a gente neutralizou por uma energia de ressentimento, de mágoa, de tristeza, de decepção. E aí é que está o nosso engano em fazer o bem. Eu ajudei tanto meu marido, como fui bacana, eu fui uma esposa maravilhosa, me trocou por outra. Meus filhos, fiz tanta coisa bacana para ele, não tem nem telefonema. A gente pensa que a recompensa do bem está no outro que vai nos dizer obrigado. Está no outro que vai dizer eu reconheço. Esse é que é o nosso engano. Se a
gente pensa assim, a gente vai achar que realmente a recompensa só está na outra vida. Mas não tem problema, não me dediquei tanto ao meu marido, não tem problema, outra vida, ou quando chegar no nosso lar, a gente acha sempre que vai para o nosso lar, né? Quem vai para o umbral são os outros. Quando chegar no nosso lar, plano espiritual vai reconhecer a pessoa bacana que eu fui para ele. Gente, aí que está o nosso bem. Fazer o bem faz bem na hora que a gente mobiliza todas as energias boas em ajudar. Nós somos os primeiros beneficiados. Se o outro não entendeu, se ele não percebeu, ele está no momento dele, é ele com Deus. Mas a gente fez a nossa parte. Aí eu só repeti, né, para a gente guardar bem, que eu não tinha percebido o quanto ele inova, porque isso é uma pesquisa, são pesquisas recentes. Essa coisa de fazer o bem faz bem, tem ONGs que agora espalham isso. E ele, em 1864, já estava dando essa visão diferente, né? De novo, só para repetir, colhereis neste mundo as alegrias do bem. O que é colher neste mundo? Aí a gente fala, não é muito bem assim não, porque eu faço o bem e não tenho reconhecimento. Não, não é isso que ele está falando, é das energias que mobilizamos. Vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces. Tudo é energia. Tudo que nós pensamos, que nós falamos, que nós sentimos, é energia. Aqui nós estamos trocando energia. Energia que se transforma em vibrações. O grande problema é que nós gastamos a nossa energia com discussões estéreis, falando às vezes mal dos outros, claro que não é a gente, né? De outras pessoas. Angústias e tristeza. Também estamos liberando energia? Claro. Também estamos transmitindo vibrações nesse momento? Claro. Agora, que teor? Que tipo? Então nós somos toda uma usina de energias, por isso Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, exatamente pelo potencial que nós temos. O grande problema é que nós pegamos todo esse potencial de energia, que nós podemos transmitir o que há de melhor, mobilizar as energias melhores em nós, e ficamos canalizando as nossas energias, que devem ser as melhores possíveis, para coisas que não têm muita, assim, retorno bom, né, para a gente. Desperdiçamos muita energia com brigas, discussões ou comportamentos fúteis. Algumas pessoas fazem isso exatamente por não terem muita energia e não saberem onde focar. Ou seja, aqueles que às vezes ficou até no que farei, né, a página, ou seja, a acomodação, as horas vazias, né? A gente tem tanta energia para doar e a gente não sabe nem o que fazer. Que tal concentrar essa energia em ajudar? Esse texto não é meu, não. Eu peguei esse texto de uma ONG, para a gente ter uma ideia como é que hoje a preocupação das pessoas é de conscientizar do potencial de energias, de vibrações que nós temos para doar, mas a gente não tem, ou não tem um foco, ficamos nas horas vazias, ou usamos indevidamente briga, discussões, fofoca, ciúme, orgulho, vaidade, enfim, nós não sabemos usar o potencial que nós temos. Mas quando sabemos, somos os primeiros a serem beneficiados. Então, é isso que o Adolfo, o bispo de Argel, que eu nunca tinha percebido esse detalhe, de que ele faz essa inovação em relação a todas as religiões tradicionais, de que não, o bem que você faz hoje, te faz bem hoje, agora, a não ser que você neutralize, buscando reconhecimento, buscando, né, aceitação do outro, ou que seja aquele bem de aparência. Né? Qual é o bem de aparência? Eu vou ajudar a Guida. Eu até estou mobilizada, vou botar você de novo na barriga. Eu até estou mobilizada mesmo, eu tive compaixão, quero ajudá-la. No entanto, passa aquele risquinho, sabe? É até bom que aí ela vai contar para o Marcos conta para o Flávio, né, conta para o Luiz, vai contando para o outro. Nossa, quando eu chegar agora no caminho da lua, uma Maria generosa. Pode até passar pela nossa cabeça, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem está no planeta Terra. O grande problema é o quê? É a gente deixar que faça um ninho, né? Aí na hora que riscar aquele pensamento de vai
porque eu quero a aceitação do outro, eu quero que o outro veja o quanto eu sou generosa. Aí eu já estou anulando aquele sentimento bom, aquela energia boa de amor, de compaixão para o outro. Mas eu posso o quê? Passar um espanador aí. Que isso? Ah, nada disso. O importante é que o quanto eu vou poder ajudar a Guida. Pronto, já espanei. Então, que risque no nosso céu os sentimentos, os pensamentos de vaidade é compreensível. Que não é compreensível a gente deixar, né? A gente percebeu e a gente ficar. Porque aí a gente está interessado não em ajudar o outro, mas está voltado para nós, né? Do quanto eu vou ficar grande aos olhos das pessoas. 1581. Numa aldeia no sul da França, divisa com a Espanha, uma família tinha um pequeno rebanho de vacas, porcos e ovelhas. E um dos filhos, eram 6 filhos, um dos filhos se destacava desde menino pela sua grande inteligência, pelo seu coração generoso e pela sua imensa devoção a Maria. Era tanta devoção, tanta religiosidade, que os pais viram no menino uma vocação enorme para a carreira eclesiástica. E então colocou seu filho na carreira, nos estudos eclesiásticos. Como não tinha condições para pagar, o menino começou a dar aulas para os filhos de juízes, depois para filhos da própria nobreza. Aos 19 anos, ele já tinha se ordenado sacerdote. E era tanta a religiosidade dele, que a fama foi crescendo, que naquela época a soberana era a rainha Margot, da França, ou a rainha. Ela o convidou para ser o ex-moler-mor. Ex-moler-mor era aquele responsável em distribuir as esmolas aos pobres em nome do tesouro do rei. Só que ele fazia mais. Ele não só distribuía pelas paróquias a esmola, ele visitava os doentes, dissipava dissensões, conversava com os aflitos, com os desesperados, estava sempre pronto para atender a quem quer que precisasse. A tal ponto que ele resolveu abandonar aquela vida no qual ele era respeitado e admirado pela nobreza, pela aristocracia da própria corte da rainha Margot, a ex-esposa de Henrique IV, e resolveu optar para uma paróquia, se eu não me engano, na cidade de Chantillon, não sei bem a pronúncia francesa, uma das regiões assim, mais desleixadas, mais pobres, mais esquecidas da França. E para lá ele foi. Um dia, ele estando lá pregando, ele soube que uma família, todos daquela família estavam doentes. Todos doentes não podem cuidar uns dos outros. Então ele foi para os seus paroquianos, fez um sermão e pediu que todos se unissem para ajudar aquela família. Todos se uniram daquele lugar para ajudar a família. Mas ele falou assim, eis aí uma grande caridade, mas ainda não está bem, está mal organizado. Parece o centro a Caminho da Luz, né, que é tudo organizadinho, bacana. Então ainda está mal organizado. Eu quero melhor. Não é somente na hora da necessidade, ou de uma ou outra. Vamos formar um grupo, uma associação, onde as mulheres podem periodicamente cuidar desses doentes, dar comida, dar alimento, no que eles precisarem. E ele criou então as servas dos pobres, as damas da caridade. Mas ainda não estava bom. E falou assim, mas e os homens? Adorei esse cara. Olha, adorei. E os homens? Vão ficar parados? Não é? Vai ficar só vendo futebol? Não tinha futebol na época, né? Pelo menos não na televisão. Ele falou assim, não. Os homens vão cuidar dos prisioneiros, vão cuidar dos órfãos, das viúvas. E ele cria, então, a confraria dos homens, que ajudavam a todos eles. Mas ele olhando aquele lugar pobre, ele falou assim, além disso,
Ele ajudou as pessoas a cuidar, fez comunidades agrícolas, fez com que as pessoas aprendessem a cuidar da terra. Aos indigentes ele dava instrução, ou seja, ele tirava aquelas pessoas da miséria e levava aquelas pessoas ao verdadeiro estado de dignidade que as pessoas têm que ter. Passado algum tempo, abriu-se e sim, começou a prosperar o local que ele estava. Ele não tinha... Depois a gente vai ver por que estamos falando dele. Ele não tinha um trabalho somente paternalista de assistencialismo, mas ele ajudava aqueles pobres a terem o seu próprio trabalho, a criarem o seu próprio campo de dignidade humana. Passado algum tempo, abriu-se um novo campo para ele. Ele foi convidado a cuidar dos prisioneiros das galés. Era um calabouço infecto, onde homens eram acorrentados pelo pescoço ou pelos pés. As feridas abertas continham vermes, porque não eram cuidadas, e à base de constantes chicotadas se alimentavam apenas de água semipoluída e de pão. E ele foi chamado para pregar a eles, e ele disse, não tem como. Como eu vou falar do pão do Espírito se eles não têm o pão do corpo? E falou com o general, que estava cuidando daqueles prisioneiros, pediu condições dignas de que fossem tratados como pessoas com respeito, foi atendido, conseguiu ajudá-los. Estamos falando de São Vicente de Paulo. Esse que vai dar a próxima mensagem. Para a gente ver o quilate do Espírito que vem nos trazer essas mensagens. São espíritos, a vida dele é muito maior. Foi a verdadeira encarnação, vamos dizer assim, da caridade. A vida deles é voltado. E ele diz, eu os amo. Então vamos ver o que ele fala. A caridade em todos os mundos é a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do Criador e a sua própria virtude. Lembra quando falamos inicialmente da linguagem do universo? Que eu achei assim, cada um ia trazendo um trechinho que complementava o outro, né? Ele vai dizer que a caridade está em todos os mundos. Então é a linguagem do universo de todos os reinos. Eu não sei se vocês receberam. Eu recebi no meu Facebook, das poucas vezes que eu vou no Facebook, aí eu estou só compartilhando e curtindo. A história de um pescador que pega o pinguim. Vocês viram essa história? Meu Deus, que coisa mais comovente. Ele acha um pinguinzinho doente, aqui no Brasil, eu não sei, lembra da cidade? Eu não lembro, mas é do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro. Um pescador encontra um pinguim, está ali doente. Ele cuida do pinguim, bastante, uns meses. E depois ele faz uma coisa que eu já acho linda, porque muitos querem criar e ficar para ele, como depois eu vi um outro, né? Um casal, não sei se é chinês ou japonês, que tem um pinguinzinho doméstico. Ele, depois que cuida do pinguim, que o pinguim está bom, cria um laço de amor, de amizade com aquele pinguim, que ele cuida com tanto amor, com tanto carinho. Ele diz, agora está na hora de você ir. E libera o pinguim para o mar. O pinguim volta para ele. Ele diz, mas você tem que ir. Eu não posso ir com você. E aí o pinguim vai. Todos os anos, o pinguim volta. E é lindo, ele falando do pinguim. Procurem lá, pescador que achou o pinguim no Rio de Janeiro. Coisa mais linda. O pinguim volta. Aí ele, né, diz assim, parece que ele fala o meu nome, porque o pinguim vai fazendo aquele barulho. Se tiver vários pescadores, ele vai direitinho onde ele está. E é uma coisa linda, de amor. Ele roça no pescador. Uma coisa linda, é a linguagem do amor. Lembra que nós falamos que tudo é energia? Quando nós mobilizamos em nós a energia do amor, seja qual for o reino, quando a gente cuida de uma planta, quando a gente cuida de um animal, essa energia de amor, ela é entendida em todos os reinos. A planta entende que aquela energia é de amor e ela vai florescer para nós. O animal entende que é energia de amor e vai doar carinho para nós. Como tem a história do leão.
daqueles ingleses que cuidam do leão, soltam depois o leão na selva, depois de um ano. Eu falei, meu Deus, é muita coragem. Não é, é amor. Eles vão lá ver o leão já está grande, já está com a família, e vem aquele leão saltando quando você pensa que vai avançar, e eles têm coragem porque é amor. É uma frequência que a maioria de nós ainda não atingiu. E o leão salta e ela abraça. Como isso acontece? Mas é selvagem, não é um animal doméstico. É a linguagem do amor. Essa energia, quando a gente chega nessa frequência, eu não trouxe o livro, se eu não me engano, o livro é Sementes de Luz, ou Sementes de Luz da Nova Geração. É André Santana, o autor. Ele dá um exemplo para a gente entender, mas ainda fica meio difícil. Ele diz assim, vamos imaginar que quando caridade, todo sentimento tem um número de frequência. Então, por exemplo, compaixão, 20. Alegria, 10. Frequência 10. Caridade seria frequência 90. É a ideia que ele dá para a gente entender como é que isso funciona. Seria 90. Toda vez que a minha vibração atinge 90, eu atingi o nível, a frequência da caridade. Eu entro em sintonia com o universo. Ele falou, só que aí de 90 para cima. Tem gente que vai 90.1, 90.2, até 10 mil, 100 mil, 1 milhão, vai para cima. Mas seria mais alta. Então, toda vez que nós conseguimos mobilizar em nós energias do bem, numa frequência que chega à frequência do amor, seja ele ainda balbuciando, seja ele ainda, não é a linguagem, ainda soletrando, mas é o amor, é a linguagem do universo. E ela será sentida pelo outro. Vossos males... sim, aí ele vai dizer o seguinte. São Vicente Paulo. Ele vai nos dar um puxãozinho de orelha. Ele vai nos dar um puxãozinho de orelha. Ele vai dizer assim, exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade. Olha quem está falando aí, não é qualquer um. Abandona-se esse livro, ele está falando do Evangelho, considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixe-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. A página, né? Que farei? Aí diz quantas vezes a gente fica voltado na acomodação. Se eu pudesse, gente, se eu pudesse, eu ajudava. Ajudava, mas eu não posso, porque meu marido não deixa. Está sempre não dá. Se eu pudesse ajudar, mas como? Trabalho a beça, não tem como ajudar. Se eu pudesse, eu queria ir para o orfanato, asilo, ajudar, mas eu não posso, de jeito, tenho que cuidar disso, cuidar de fulano. É bem verdade que muitas situações de caridade nós não podemos, porque estamos realmente com alguns impedimentos, sejam reais, sejam imaginários, ok. Mas nunca podemos dizer, é o que ele diz, né? Que não temos como ajudar. Tem uma amiga que ela teve uma enfermidade que precisou ficar na cama. Ela ficou na cama durante muito tempo, mas ela recebeu tanta solidariedade que ela falou assim, puxa, eu nunca tinha pensado, eu estou sempre tão envolvida com os meus problemas, que eu nunca tinha percebido o como é importante quando uma pessoa está doente, a gente ajudar. Aí ela disse, começou a falar, Senhor, quando eu levantar dessa cama, eu vou ajudar as pessoas, mas eu vou ajudar muito. E todas as vezes ela fazia, então me parece que os problemas só cresciam. Então, um problema financeiro, que aí ela sem poder trabalhar, os problemas se agravando, e um dia ela estava se sentindo péssima, mas muito mal. De repente liga uma amiga para ela e fala, fulana,